Olá! Na videoaula do Farmacotecnia com a Jana de hoje, falaremos a respeito das formas farmacêuticas líquidas. Estudaremos as soluções propriamente ditas, aquosas e oleosas, e em seguida os elixires. As soluções aquosas e oleosas figuram entre as formas farmacêuticas líquidas classificadas como dispersões moleculares. Soluções são produtos homogêneos que contêm um ou mais fármacos e excipientes completamente dissolvidos em um solvente ou sistema solvente apropriado, conforme a via de administração. As soluções são monofásicas, uma vez que o fármaco e os demais componentes estão completamente solubilizados no veículo, sendo, portanto, termodinamicamente estáveis e apresentam homogeneidade ou uniformidade de dose. Ainda são límpidas e transparentes, sem a presença de partículas visíveis, e os veículos podem ser fluidos ou viscosos, conforme a via de administração a que se destina. Podem ainda ser de uso interno ou externo, visando a obtenção de ação local ou sistêmica. Entre as vias de administração possíveis para uso das soluções, se destacam a oral, a bucal, a tópica, a oftálmica, a nasal, a auricular, a retal, a vaginal e a parenteral, que pode ser intramuscular, subcutânea, intradérmica e endovenosa. Cabe destacar que somente soluções aquosas podem ser administradas pela via endovenosa. As soluções podem se apresentar ainda na forma de multidoses, administradas como gotas ou pequenos volumes, ou então como unidoses, doses unitarizadas em flaconetes, por exemplo. As soluções podem ser ainda de grande ou pequeno volume e podem ser estéreis ou não estéreis, conforme a via de administração a que se destina. De acordo com a via de administração a que se destinam, as soluções irão conter um ou mais tipos dos recipientes utilizados para as seguintes funções: correção da palatabilidade, no caso de soluções orais ou bucais, pelo uso de edulcorantes, como a sacarose, sacarina sódica, ciclamato sódico, estévia ou aspartame, pelo uso de flavorizantes, como as essências de framboesa, abacaxi, limão ou cacau, e o uso harmonizado dos corantes. Outros recipientes são empregados para assegurar a estabilidade das formulações, nomeadamente química, como os antioxidantes, vitamina C, bisulfito ou metabisulfito de sódio, butil-hidroxitolueno, butil-hidroxianisol ou vitamina E, pela adição de complexantes, como EDTA, ou de corretivos de pH, como ácido cítrico e hidróxido de sódio, ou agentes tamponantes, como tampão fosfato ou citrato. Ainda, os recipientes podem ser usados para espessar os veículos, adequando-os à via de administração, como, por exemplo, o uso de soluções oftálmicas lubrificantes, nos quais podem ser empregados a hidroxipropilmetilcelulose ou hipromelose como espessante. Ainda pelo uso de recipientes que vão auxiliar na solubilização do fármaco, como os tensoativos, polissorbatos, lauril-sulfato de sódio, entre outros. Entre os diversos recipientes que podem ser utilizados no preparo das soluções se destacam os solventes e os cosolventes. Podem ser empregados para preparar soluções hidrofílicas, a água purificada, o álcool etílico ou etanol, o propilenoglicol, o polietilenglicol 400, a glicerina ou glicerol, a solução de sorbitol a 70%, xarope simples ou outros xaropes não medicamentosos. Estes solventes podem ser utilizados sozinhos ou associados. Para as soluções oleosas, os óleos vegetais ou fixos que podem ser empregados como solventes são o óleo de amêndoas doces, de amendoim, gergelim,
milho, óleo de algodão, óleo de oliva, óleo de soja e óleo de linhaça, entre outros. A manipulação das fórmulas líquidas requer cuidados especiais, uma vez que preparações contendo veículos aquosos são suscetíveis à contaminação microbiana. Portanto, precisamos nos preocupar com a qualidade da água que será utilizada como solvente e ainda na adição de conservantes. No que diz respeito aos conservantes, inicialmente precisamos diferenciar os produtos estéreis dos não estéreis. Produtos farmacêuticos nos quais é admitida carga microbiana limitada, tendo em vista as características da utilização do produto e a segurança no uso, são ditos não estéreis. Nestes, uma carga microbiana máxima é admitida desde que não haja proliferação, crescimento de micro-organismos patogênicos. Já os produtos estéreis são aqueles nos quais não são admitidos micro-organismos viáveis. Os conservantes são, portanto, recipientes capazes de reduzir a proliferação microbiana em produtos de doses múltiplas, de uso interno ou externo, que contêm água, não sendo necessária sua incorporação na formulação quando há ausência de água, em produtos de uso imediato e quando o pH do meio é menor que 3 ou maior que 9. Os conservantes são ainda contraindicados em produtos para neonatos, em produtos parenterais de grande volume, superior a 50 ml, e em soluções oftálmicas para uso em córneas lesadas. Os micro-organismos são mortos pelos conservantes a partir de diferentes mecanismos, que podem ser a inibição da síntese de DNA, inibição da síntese de ATP, oxidação de componentes microbianos, inibição de transporte através de membranas, alteração das funções mitocondriais e lise da parede celular com extravasamento do conteúdo citoplasmático. Isto justifica a necessidade do uso de conservantes autorizados nas menores concentrações possíveis, conforme concentrações inibitórias mínimas descritas no Handbook of Pharmaceutical Excipients. De modo geral, o preparo de soluções em pequena escala é feito por dissolução simples. Após pesagem individual de cada componente, deve-se adicionar os componentes solúveis no veículo da menor quantidade para a maior. Caso seja necessário, pode-se solubilizar cada componente em seu respectivo co-solvente antes da incorporação no veículo. Ligeiro aquecimento pode ser utilizado. Cristais devem ser previamente triturados em grau com pistilo antes da solubilização. Realizadas todas essas etapas, as misturas devem ser transferidas para cálice de vidro, no qual o volume final da preparação será completado e ajustado com o solvente principal. As etapas de adição do do flavorizante e correção de pH, quando necessário, quando aplicáveis, devem ser feitas antes do volume ser completado. A adição de componentes voláteis também deve ser feita por último e sem aquecimento para que não haja evaporação. Completado o volume antes do envase, as soluções podem sofrer filtração do tipo clarificante. Um exemplo de formulação oficinal de uma solução de uso oral tópico é a de lidocaína a 2%. Ela contém o cloridrato de lidocaína, a 2% peso por volume, que é o fármaco, e a solução contém ainda sacarina sódica como agente edulcorante, solução conservante de parabenos e água purificada como veículo. Solução de cloridrato de lidocaína para uso injetável também, mediante infiltração local perineural de nervos periféricos e epidural, está disponível na concentração de 20 mg por ml. E os recipientes da formulação são o cloreto de sódio, que é um agente isotonizante, o hidróxido de sódio, que é um agente tamponante, e o veículo, que é a água para injetáveis. Um exemplo de solução oleosa oral disponível comercialmente é a que contém a vitamina D3, administrada ou apresentada em frascos com 10 ml para administração na forma de gotas,
e que possui como excipientes o óleo de limão, o racealfa-tocoferol como agente antioxidante e o óleo de amendoim como veículo. Uma sugestão de veículo oleoso para manipulação desse mesmo fármaco é aquele que contém o butil-hidroxitolueno como agente antioxidante, a sacarina sódica como edulcorante, os óleos essenciais de tangerina e canela como flavorizantes e óleo de amêndoas doces ou óleo de amendoim como veículo da solução. O outro tipo de dispersão molecular que estudaremos hoje são os elixires. Elixires são um tipo especial de solução caracterizada pela presença de um veículo hidroalcoólico na formulação, no qual um ou mais solutos, o fármaco e os excipientes, vão ser dissolvidos, formando também um produto homogêneo, monofásico, termodinamicamente estável, com uniformidade de dose, assim como as soluções. Os elixires são límpidos, podem ser claros ou escuros e também podem ser viscosos ou fluidos, além de conter edulcorantes e flavorizantes, sendo idealizados para a administração oral principalmente. Portanto, os elixires visam ação sistêmica. Eventualmente, podem ser administrados pela via tópica, como, por exemplo, a água de rosas ou elixir de minoxidil para tratamento capilar. Os elixires são multidoses, administrados na forma de gotas ou após diluição em água, ou administrados diretamente em pequenos volumes. São usualmente preparados para administração de fármacos em baixas doses, como, por exemplo, inferior a 60 mg por ml. Segundo o Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira, elixir é uma preparação farmacêutica líquida, límpida, hidroalcoólica, de sabor adocicado agradável e que apresenta teor alcoólico entre 20% e 50% volume por volume. Formulações que apresentam teor de álcool superior a 12% volume por volume são autoconservantes. Então, nem sempre os elixires vão possuir conservantes nas formulações. Os elixires são preparados por dissolução simples e devem ser envasados em frascos de vidro âmbar e mantido em local fresco ao abrigo da luz. Podem conter ainda glicóis na formulação, como a glicerina ou propilenoglicol, que vão facilitar e assegurar a dissolução do fármaco ou outros componentes da formulação. O uso do sistema solvente etanol-água se justifica pela possibilidade de manipulação da constante dielétrica do solvente. Constante dielétrica é uma constante que fornece a medida aproximada da polaridade de um solvente ou de um sistema solvente. A forte polaridade da água é indicada por sua alta constante dielétrica, e solventes com constante dielétrica inferior a 15, baixos, são ditos apolares. Devemos nos lembrar que, pela lei da semelhança, solventes polares solubilizam fármacos hidrofílicos, enquanto solventes apolares solubilizam fármacos lipofílicos, ou apolares. Isto é, semelhante dissolve semelhante. Abordamos este assunto na aula de solubilidade. Assim, a manipulação da proporção da água e do álcool etílico na formulação visa adequar a constante dielétrica do sistema solvente. Para o cálculo da constante dielétrica dos sistemas hidroalcoólicos, apresentamos o exemplo da dissolução do fenobarbital, que em água apresenta solubilidade de 1,2 gramas por litro e em álcool etílico de 13 gramas por litro. Ao misturarmos ou ao prepararmos um sistema solvente que contém 70% de álcool e 30% de álcool etílico, conseguiremos dissolver no volume de 1 litro 4,74 gramas do fenobarbital. Portanto, conseguimos aumentar a quantidade de fármaco dissolvido. Para calcular a constante dielétrica do sistema, basta utilizar o valor da constante dielétrica de cada componente individualmente, multiplicado pela sua proporção, pela porcentagem na qual o veículo está presente na formulação ou no veículo. Atenção especial deve ser dada para a porcentagem de álcool nos elixires e a população para a qual a formulação se destina. No Brasil, a Resolução RE número 543 de 2001
estabelece a proibição da presença do álcool etílico em fortificantes, estimulantes de apetite e complementos de ferro. Tal proibição se deu após inúmeros casos de intoxicação alcoólica pelo uso do biotônico Fontoura, que continha um teor de etanol de 9,5%. Em seguida, em 2002, foi criada a Resolução RE número 1, que determina que em polivitamínicos destinados a crianças com idade abaixo de 12 anos, a concentração máxima de etanol não deve ser superior a 0,5% volume por volume. Obrigatoriamente, os rótulos desses produtos devem apresentar em destaque a advertência: contém 0,5% volume por volume de etanol. Esta resolução também determina que as substâncias polivitamínicas destinadas ao uso adulto apresentem concentração de etanol não superior a 2% em suas formulações. Também determina que os rótulos, bulas impressos em etiquetas e prospectos tenham a seguinte advertência: produto de uso exclusivo em adulto e o uso em crianças representa risco à saúde. Para todos os demais produtos, não há regulamentação específica da Anvisa, havendo histórico de registros de medicamentos que têm um teor de álcool superior a 30% volume por volume. O Comitê de Fármacos da Academia Americana de Pediatria recomenda que medicamentos de venda livre contenham no máximo 5% volume por volume de etanol e que a quantidade de álcool em qualquer formulação não deve produzir concentração sanguínea por dose administrada maior que 25 mg por 100 ml. Em 1995, o FDA adotou como norma os limites de 0,5% volume por volume de álcool etílico para crianças menores de 6 anos de idade, 5% volume por volume para crianças com idade entre 6 e 12 anos e máximo de 10% volume por volume para crianças acima de 12 anos. No que diz respeito ao preparo em pequena escala, os elixires são preparados também por dissolução simples, não devendo haver aquecimento para evitar a evaporação do álcool e a segurança no trabalho, na manipulação. O método é o mesmo descrito anteriormente para as soluções. Vale destacar que os elixires devem ser armazenados em frascos de vidro âmbar, uma vez que são impermeáveis aos gases, assegurando que não ocorra a evaporação do álcool. Então, para preparar as formulações, depois de pesados os componentes individualmente e solubilizados em seus respectivos cosolventes, as misturas devem ser levadas para o cálice e o volume final da solução completado com um veículo hidroalcoólico. Exemplos das formulações de elixires são o de fenobarbital e o de dexametasona. E fica aí um exercíciozinho para vocês, que é o de calcular a concentração do fármaco em miligramas por mililitro em ambos estes elixires. E ainda informar quanto deve ser pesado de cada fármaco para preparar ambas as formulações apresentadas.